Tarde, Ítalo. Muito boa tarde, Neila. Boa tarde aos nossos ouvintes ligados aqui na Rádio Povo CBN nesta quarta-feira. Sejam todos bem-vindos. Trago aqui informações do portal Povo Online, manchete deste momento. Vacinação em Fortaleza até a próxima semana. Atendimento domiciliar será de 2.000 pessoas por dia. A titular da Secretaria de Saúde de Fortaleza, Ana Estrela, apresentou o balanço de vacinação em domicílio e na capital durante transmissão nas redes sociais nesta quarta-feira. No primeiro dia de vacinação em casa, cerca de 97 residências estarão sendo visitadas até o fim do dia para a aplicação da primeira dose da vacina AstraZeneca Oxford, aquela que chegou aqui ao Ceará no último sábado. Através de rotas, a Secretaria articulou a imunização e pretende, até a próxima semana, ter cerca de 70 equipes com capacidade para atender a 2.000 domicílios por dia. A previsão é de que a vacinação comece em bairros selecionados, que apresentem aumento no número de casos da Covid-19 e com alta taxa de transmissão e óbitos. Fortaleza já recebeu 2 vacinas contra a Covid-19, a Coronavac, com 37.818 doses, vacinas em 2 doses, no intervalo de 28 dias. A Coronavac segue sendo aplicada em profissionais da linha de frente de saúde por meio de 79 equipes que estão aí vacinando nos locais de trabalho dos profissionais. Já a segunda dose recebida pela Secretaria foi a da AstraZeneca Oxford, com um total de 25.460 doses. Vacina também aplicada em 2 intervalos de tempo, entretanto, com 3 meses de diferença entre a primeira e a segunda dose, ou seja, tem aí uma janela maior de imunidade. Segundo a titular da SMS, Fortaleza receberá em tempo hábil um novo lote do antídoto em 3 meses, sendo possível aplicar todas as mais de 25.000 doses. Ela será aplicada em idosos acima de 75 anos, acamados e que fazem parte do grupo prioritário. Neila Fontinelli. Muito bem, Ítalo, que notícia boa, né? A vacina chegando realmente, incluindo mais pessoas em todo o estado do Ceará. São 14 horas e 23 minutos. Vamos à nossa enquete. A Rádio O Povo CBN pergunta. O painel de compras do Ministério da Economia mostra que em 2020 o governo federal como um todo gastou mais de 1,8 bilhão de reais em alimentação. O montante representa 20% de aumento em relação a 2019. Dentre os itens está 15 milhões em leite condensado. Ainda no começo do mês, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o Brasil estaria quebrado e que não poderia fazer nada. E para você, o governo deveria ter cortado gastos em decorrência da pandemia? Participe pelo nosso WhatsApp 981-665589. Também nas nossas redes sociais, no Instagram, @PovoCBN, e pelo Facebook, o Povo Online e Rádio Povo CBN. Estúdio O Povo. Ações da Polícia Civil em 2020 resultaram na localização de 44 foragidos da Justiça do Ceará em outros estados. O repórter Davi Holanda tem as informações. Procura pelo distanciamento do local onde cometeu um crime, a troca de estado, uma nova rotina ao redor de pessoas desconhecidas. É assim que a maioria dos 44 foragidos da Justiça cearense buscaram escapar do radar da Polícia Civil do Estado do Ceará. Em 2020, dos 44 capturados, 40 são homens e 4 são mulheres. Essas pessoas escolheram 12 estados e o Distrito Federal para a rota de fuga. São eles: Bahia, Distrito Federal, Maranhão, Paraíba, Paraná, Pernambuco,
Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe. 31 foragidos foram capturados em estados nordestinos. Esse número representa 70,4% do total. Para o delegado-geral da Polícia Civil, Marcos Ratacaso, as capturas em estados fronteiriços ao Ceará estão relacionadas justamente a essa proximidade entre os estados. A Polícia Civil do Estado do Ceará, ela mantém um relacionamento muito próximo com todas as polícias civis do Brasil, em especial daqueles estados que compõem a região Nordeste, os 9 estados, até porque nós temos fronteira aí com Pernambuco, com o Rio Grande do Norte, com o Piauí. Isso faz com que exista um fluxo muito grande entre esses criminosos, principalmente nesses estados em que temos fronteiras. Então, assim, o núcleo de inteligência da Polícia Civil, o Departamento de Inteligência Policial e a DRACO, a Delegacia de Repressão e Combate ao Crime Organizado, ela mantém um diálogo permanente com essas inteligências, exatamente trocando informações, subsidiando dados para a produção do conhecimento, para que se possa aí, exatamente executar essas ações de repressão, principalmente nesses estados fronteiriços. Não obstante, temos prisões também em outros estados da federação. Valesca Teixeira dos Santos, que estava foragida em Santo André, no estado de São Paulo, e foi presa em dezembro do ano passado, é uma das 4 mulheres que integram a lista de foragidos capturados em outros estados da federação. Também integram a lista Eduarda Ferreira Luiz, que responde pelo crime de homicídio de uma criança de 3 anos, e Lucivância Abreu Marques, suspeita de matar o amante em setembro de 2019. A 4ª integrante da lista trata-se de Maria de Fátima Araújo de Maia, capturada no Rio Grande do Norte por tráfico de drogas. Já em 7 de julho, policiais civis da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas capturaram Francisco Silas de Moura Araújo, o Mago. O homem era apontado como chefe do tráfico de drogas do município de Caucaia. Ligados a ele, foram localizados Alban Darlan Batista Guerra, que seria seu braço direito e responsável pelas dezenas de homicídios em Caucaia, e Alexandre Magno Rodrigues Vieira, mais conhecido como DJ Alexandre Cabuloso. Ambos foram encontrados no Rio de Janeiro. O delegado Marcos Ratacaso explica que as operações conjuntas com as polícias civis de outros estados permitiram a captura de foragidos da Justiça cearense, assim como a captura de foragidos de outros estados que estavam no Ceará. É um trabalho muito forte que está sendo feito pela Delegacia de Repressão e Combate ao Crime Organizado. É um trabalho muito forte e profissional que está sendo levado a efeito pelo Departamento de Inteligência da Polícia Civil, pela Coordenadoria de Inteligência da Secretaria de Segurança, que a pressão aumenta, né? As operações elas se intensificam. Então esses criminosos que geralmente têm uma escala hierárquica maior, eles preferem se ausentar do nosso estado, pensando eles que com essa fuga ou com essa mudança de domicílio, eles possam exatamente agir sem nenhum óbice, sem nenhuma pressão da polícia para capturá-los. Lê do engano, é essa troca de informações que possibilita que a Polícia Civil do Estado do Ceará ela tenha êxito na execução de suas missões no que concerne a prisão e captura de criminosos foragidos aqui do nosso estado. Segundo a Polícia Civil do Estado do Ceará, entre os crimes mais praticados por esses foragidos estão os homicídios, tráfico de drogas, roubo, estupro de vulnerável e estelionatos. Para fazer denúncias de pessoas foragidas, ligue para o 190. As informações são encaminhadas para diferentes órgãos da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Ceará e ajudam na prisão de criminosos. Não é necessária a identificação. Davi Holanda para as rádios O Povo CBN e CBN Cariri. 14h30. Vamos ao intervalo e ao repórter CBN. Até já. Estúdio O Povo. Boris, a preferida do Ceará.
Piarense. Pode crer! Para ganhar um óculos de sol, compre um óculos de grau. Óticas Boris, não tem nada igual. Óticas Boris, especialista em óculos de grau. Alto Papo com Boris Feldman. Oferecimento: Fiat em Fortaleza na Igualto 3452-1444 e Eletropartes Distribuidora, peças elétricas e acessórios automotivos 40080166. Pessoal, acha que eu tenho bola de cristal e quer saber a minha opinião sobre o futuro da Ford no Brasil. Ele não deverá ser muito diferente do futuro da Ford no mundo, onde ela decidiu vender apenas SUVs, picapes comerciais e elétricos, com exceção para o Mustang. Então, para o nosso mercado, o seu veículo mais barato deverá ser a picape Ranger, que vem da Argentina, na faixa de R$150 mil. E daí para cima, a Territory, que vem da China e já custa quase 200 mil. O SUV Edge, também importado, na faixa de 300 mil. E do México virá o Bronco, um SUV, e o Maverick, um picape. Os usuários da marca vão continuar tendo assistência de concessionárias, porém em número reduzido, pois com este valor, muitas vão ou fechar as portas ou procurar outras marcas que produzem no Brasil para continuarem de pé. Há 25 anos atuando no mercado de distribuição de peças elétricas e acessórios automotivos, a Eletropartes Distribuidora oferece produtos das 120 melhores marcas do mercado, como a melhor do Nordeste, com preços competitivos, agilidade no atendimento e a qualidade que você confia. Eletropartes Distribuidora, a sua melhor opção, com filiais em Fortaleza, Teresina, Mossoró, Recife e João Pessoa. Venha conferir. Pedidos 4008-0166. Eletropartes.com.br. Ano novo, Fiat novo, preço antigo é na Igualto. Comece 2021 acelerando com ofertas incríveis. Só na Igualto, Mobilike 2021 com entrada mais parcelas de apenas R$399. Aproveite! Últimas unidades antes do aumento. E tem muito mais. Acesse o novo site fiatigualto.com.br e confira outras ofertas imbatíveis. Fiat Igualto, dirigida para satisfazer você. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Repórter CBN. Quarta-feira, 27 de janeiro de 2021. O coronavírus já matou 219.203 pessoas no Brasil. Desde o começo da pandemia, 8.949.429 brasileiros contraíram a doença. Nesse momento, 5 estados apresentam tendência de alta nas mortes. Os dados estão no boletim elaborado pelo Consórcio de Veículos da Imprensa com as secretarias estaduais de saúde. Profissionais da saúde com mais de 60 anos começaram a ser vacinados no Rio de Janeiro. O grupo recebe doses do imunizante elaborado pelo laboratório AstraZeneca com a Universidade de Oxford. Houve registro de fila e aglomeração na entrada de alguns postos de saúde da capital fluminense. O secretário de Saúde, Daniel Sorans, garantiu em entrevista à TV Globo que haverá doses para todas as pessoas que serão vacinadas nessa fase da campanha. A cidade de São Paulo ampliou o público-alvo da primeira fase de vacinação contra a Covid-19. Com a chegada de doses do imunizante de Oxford, a prefeitura começou a vacinar todos os funcionários que atuam em hospitais públicos e privados da capital, que são exclusivos para o tratamento da doença. Nessa etapa, idosos e pacientes psiquiátricos que estão em programas de acolhida do município também entram na fila da vacinação. A Câmara Baixa do Parlamento da Rússia ratificou a extensão do Tratado de Desarmamento Nuclear com os Estados Unidos pelo período de 5 anos. A decisão foi publicada no site da Casa Legislativa, um dia depois de russos e americanos anunciarem a ampliação do acordo. O prazo do tratado venceria no dia 5 de fevereiro. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Estúdio O Povo.
Apresentação: Neila Fontinelli. 14 horas e 35 minutos. O Povo Economia. As discussões sobre leis trabalhistas estarão no foco do debate e poderão alterar as relações de trabalho e as formas de contratação dos trabalhadores, questões que trazem grande repercussão para os processos trabalhistas ligados à pandemia e também para o dia a dia das relações de trabalho, que serão discutidas ainda pelo Supremo Tribunal Federal e no Congresso Nacional. Somente no Congresso, cerca de 100 projetos de leis tramitam sobre temas trabalhistas, mais de 60 deles sobre a regulamentação de trabalhadores de aplicativos. E para falar sobre as mudanças no trabalho, nós vamos conversar com o advogado especialista em direito trabalhista, Franco Almada. Boa tarde, Franco. Seja bem-vindo ao programa. Boa tarde, Neila Fontinelli. Muito obrigado. Mais uma vez é um prazer estar aqui no seu programa e desejando aí um feliz ano novo. Feliz ano novo, né? O ano não tem mais carnaval. Eu dizia que o ano começava depois do carnaval, agora vai começar antes, né, Franco? Agora já começou. Já começou. Franco, e sobre essa questão dessas mudanças, né? Sobre o teletrabalho. Foi uma obrigação das empresas em aderir, né, durante a pandemia, mas como essa mudança de trabalho interfere nos direitos e deveres dos trabalhadores? Bom, é importante a gente lembrar que o teletrabalho, ele já existia, já havia uma possibilidade de existência dele, mas que foi ali a reforma trabalhista que pontuou o que seria as diretrizes iniciais desse teletrabalho. Como nós sabemos também, a reforma trabalhista, ela foi muito abrupta, né? Ela foi decidida ali em alguns meses, em poucos meses, 3 meses, digamos assim, já foi feita toda aquela reforma. E ficou de fora, o legislador perdeu naquela oportunidade de regular, de bem regular, ponto a ponto o teletrabalho. Algumas dúvidas frequentes, por exemplo, botei meu trabalhador em teletrabalho, mas quem é que arca com a energia, quem é que arca com o maquinário, e se ele se acitar, e o horário, como é que faz? Hoje em dia, pegando só um ponto desse, que é a jornada de trabalho, a reforma trabalhista diz que quem está em teletrabalho não tem controle de jornada. O que isso quer dizer? Quer dizer que se a pessoa fizer hora extra, ela não tem como cobrar essa hora extra. Então, uma pessoa que está em teletrabalho, ela não trabalha naquela perspectiva de 8 horas por dia ou de 9 horas com intervalo, não. Ela trabalha numa perspectiva de produção, sob pretexto de que não é possível controlar a jornada. Agora, me digam, num ambiente desse, onde tudo é controlado, onde se tem facilmente o acesso, que horas foi que o trabalhador começou a trabalhar, que horas terminou, será que realmente não dá para controlar a jornada? Será que não dá realmente para ver se o trabalhador está disponibilizando 8 horas da vida dele por dia para a empresa ou não? Então, essa é uma das reformas pretendidas, que é pontuar a questão da hora extra para quem faz teletrabalho. Em relação aos trabalhadores de aplicativos, esse setor de trabalhadores, essa categoria, vamos dizer assim, ainda é uma das áreas mais problemáticas, né? Tendo pouca valorização. Digo problemática, assim, com desvalorização. Eu queria que você falasse os direitos dos trabalhadores por aplicativo. A rigor, esses trabalhadores de aplicativo, eles são trabalhadores autônomos. O trabalhador que presta serviço para aquele aplicativo, ele não tem nenhuma vinculação de carteira assinada, de contrato de trabalho, de exclusividade. O que se quer propor é uma forma de um sistema, digamos assim, um sistema misto, onde essas empresas tenham que garantir, elas tenham que fazer um recolhimento de INSS, por exemplo, para esse trabalhador, onde as empresas têm que disponibilizar. Hoje em dia, Neila Fontinelli, o trabalhador por aplicativo, ele não tem o direito, digamos assim, a um intervalo de jornada, ele não tem o direito a usar o banheiro de uma empresa, certo? Ele não tem o direito a quem é que vai pagar se esse trabalhador se acidentar. Então, hoje, gera uma insegurança nesse sentido e uma necessidade de regulamentação.
Há quem defenda a ideia também, é bom sempre colocar isso na mesa, de que esses trabalhadores realmente eles não precisam ser regulados com carteira de trabalho, que realmente eles seriam autônomos, que realmente eles seriam independentes. O que se vai definir é se realmente essa independência ela está para prejudicar o trabalhador ou para beneficiar o trabalhador. Essa é uma pergunta difícil, né? Que depende muito do que for aplicado, né? Aprovado e aplicado realmente. Eu digo assim que existem argumentos válidos. Existem argumentos válidos para dizer que sem o vínculo de contrato formalizado, aquele trabalhador ele está livre nele para decidir se hoje ele vai entregar por aquele aplicativo ou por outro. Então, é uma liberdade onde o mercado que vai regular e o trabalhador ali vai decidir. Mas também existe o argumento de que esse trabalhador, também pelo próprio mercado, ele poderia vir a ser explorado. Então, é uma questão complexa. Ô Franco, outros tipos de contratos também estão surgindo, né? Houve, por exemplo, o aumento do trabalho intermitente? Bom, o trabalho intermitente é uma das criações, digamos assim, da reforma trabalhista. E é muito preocupante quando a gente cria algo, traz para a nossa cultura, coloca na nossa lei algo de outra cultura. Geralmente, a lei, para que ela vire lei, ela começa do hábito ali passa por um costume, do costume vira lei. O trabalho intermitente não, foi algo que se pegou numa legislação alienígena, né, de outro país, e aí se colocou também aqui no Brasil. O que é que se pretendeu ali? Se pretendeu regularizar o bico, se pretendeu regularizar aquele garçom que ele era chamado só na sexta, no sábado, domingo, quando aumentava a demanda. Em vez de fazer o bico, se pretendeu que a empresa pagasse o proporcional só aqueles dias trabalhados. Mas, outra vez, volto a dizer, nesses outros países, mesmo quando o trabalhador está em contrato intermitente e ele não trabalha, ou seja, ele não é chamado para trabalhar, a empresa deve garantir um salário mínimo para esse trabalhador, o que não ocorre no Brasil. Então, no Brasil pode ocorrer da pessoa ter 5 contratos intermitentes com 5 restaurantes diferentes e não ser chamado para nenhum. E aí ela não vai receber salário nenhum e não vai ter recolhimento nenhum para o INSS, prejudicando assim a aposentadoria. Isso tem impacto em tudo, não é? No FGTS, nas férias, no 13º salário, né? As pessoas precisam se preparar para isso também. Exatamente. O contrato intermitente, ele foi pensado como uma solução, digamos assim, milagrosa, mas no final das contas, ele tem reflexo até no dia a dia da empresa. Como é que a empresa vai ter um contrato intermitente, lembrando que o trabalhador não é obrigado também a atender o chamado? Como é que uma indústria vai ter um trabalhador intermitente? Então, fica esse desafio aí para aplicação na nossa realidade. E, como você bem salientou, tem sim, se ele deixa de receber valores, aquilo ali vai impactar no 10º dele, no FGTS dele, nas férias, né? Lembrando que todos esses tópicos aí são pagos proporcionalmente ao período de trabalho, e o mais grave, vai impactar na aposentadoria dele. E aí... E ainda não só na aposentadoria. Se esse trabalhador, por exemplo, ele precisa de um benefício previdenciário, também pode ser prejudicado. Ô Franco, eu fico pensando nesse período que a gente teve redução de salário e pode ser que tenha novamente, o governo avalia novamente a possibilidade de manter a redução de salário. Isso vai ter reflexo nas aposentadorias também, né? A redução do salário vai depender um pouquinho do salário. Ou suspensão, né? Sim. A redução ou a suspensão. Por quê? Existem modalidades, que a gente vai falar do trabalhador que recebe salário mínimo, onde mesmo tendo a redução do salário ou a suspensão do salário, ele não teve um prejuízo salarial, porque o salário mínimo era sempre o mínimo a ser garantido. Então, ainda que tivesse contrato suspenso ou reduzido, ele não teve diferença salarial. Agora, outros trabalhadores que tiveram, sim, diferença salarial vai ter uma repercussão negativa, inclusive, Neila, muitos já sentiram alguma repercussão disso agora no 13º, né, de 2020 e nessas férias que estão vencendo agora esse ano. É isso, Franco. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, estou sempre à disposição, é sempre um prazer falar aqui com a sua audiência, viu?
Prazer é nosso. Nós conversamos com Franco Almada, que é advogado, especialista em direito trabalhista. São 14 horas e 45 minutos. O Povo Economia. Na R. Chagas, você encontra a mais completa linha de ferramentas elétricas Makita, utilizadas na construção civil, manutenção industrial, jardinagem e agricultura. Ferramentas Makita, fabricadas com a qualidade da tecnologia japonesa. Você encontra na R. Chagas, Avenida Imperador 1738 Centro. Fone WhatsApp 3022-5555. R. Chagas, tudo para soluções na indústria, construção e oficina. É Claros Comercial, equipamentos para proteção individual. Claros Comercial, soluções em EPIs e manutenção industrial. Desde 2009, levando ao mercado o que há de melhor em equipamentos de proteção individual. EPIs, máquinas e equipamentos industriais, abrasivos e ferramentas em geral. Claros Comercial, fone 85-3194-3194. Vendas @claroscomercial.com.br. Pensou em EPIs, pensou Claros Comercial. É Claros. Alô? Oi, já tá sabendo da novidade? Não, me conta. Somos vizinhos de novo. Que bom, estava morrendo de saudade de ter vocês aqui pertinho. Já estamos esperando você aqui, com aquele jeitinho acolhedor. No mesmo endereço? Júlio Ventura com Barão de Studat? Isso, pode chegar, a porta está aberta. Já estou a caminho, mal posso esperar para encontrar vocês de novo. Estamos de volta. Novo Mercadinho São Luís. Júlio Ventura com Barão de Studat. Querer bem é estar sempre pertinho. Boa tarde, posso ajudar? Eu queria material elétrico. Claro, senhor, pode dizer. 45 fitas isolantes, 19 dupla faces, 500 lâmpadas eletrônicas, 250 LEDs. Tá, tranquilo, tudo anotadinho. Muita coisa, né? Entrega em uma semana? 24 horas. Como assim? Calma, senhor, eu falei 24 horas, mas pode ser antes. A gente fala assim, é que é pra garantir, né? Quem é especialista tem as melhores soluções. Estoque completo e entrega imbatível. SV Elétrica e Iluminação. Há 30 anos a escolha dos especialistas. Avenida Bezerra de Menezes, 420. Mundo Fê Comércio. Toda quarta-feira, às 3 da tarde, Maísa Vasconcelos conversa com especialistas, empresários e profissionais das diversas áreas do sistema Fê Comércio. Aqui você fica por dentro das novidades em educação, cultura, saúde, lazer e assistência oferecidas pelo SESC, SENAC e Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Comércio. E ainda as oportunidades para os comerciantes, comerciários e trabalhadores do setor. Mundo Fê Comércio. Oferecimento: Sistema Fê Comércio, criado e mantido pelos empresários do comércio de bens, serviços e turismo. O Povo Economia. Quatorze horas e 48 minutos. Sobe e desce da economia, com Nazareno Albuquerque. Boa tarde, Nazareno. Boa tarde, Neila Fontinelli. Boa tarde, Cariri. Boa tarde a todos. O Grupo de Comunicação O Povo tem a satisfação de apoiar a realização aí da segunda escola de verão, uma iniciativa do Iracema Digital, e que vai contar com a participação de nomes nacionais e internacionais. Essa segunda escola de verão são encontros online, é um evento online nos dias 29 e 30, agora de janeiro, né? Com vários temas, indo de um projeto ligando, por exemplo, a inovação e inteligência artificial no mundo. O outro tema é um Pitch Day, Iracema Digital e Investap, e também ecossistemas internacionais de inteligência artificial. Participarão ainda empresários, pesquisadores e gestores, todos num debate com certeza de bastante resultado para aqueles que estiverem inscritos no Iracema Digital, nesse encontro da segunda escola de verão em inteligência artificial. Para se inscrever, anote aí, iracemadigital.com.br.
e faça a sua inscrição. Sem dúvida, para quem gosta desse assunto, desse tema, inteligência artificial, o Ceará pode se orgulhar de realizar nos dias 29 e 30 um grande evento. Parabéns aí ao Instituto Iracema Digital. Tenham todos uma boa tarde. Eu vou estar de volta, Neila, logo mais às 17h50, por aí assim, com o Sobe e Desce da Economia. Até lá. Obrigada, Nazareno. São 14h50. Estúdio O Povo. Ítalo Coriolano. Neila Fontinelli, para evitar o aumento no número de casos da Covid-19 no Ceará, o governo do estado determinou que estabelecimentos que descumpram normas sanitárias recebam multa e interdição imediata por 7 dias. Um dos nossos ouvintes mandou um áudio para a gente com uma dúvida sobre as novas regras do decreto estadual em relação aos estabelecimentos do estado. Vamos ouvir. Meu nome é Heraldo. Como é que eu faço quando eu vi que alguém não está respeitando? Por exemplo, eu sei que o cliente às vezes é difícil de atender o pedido, mas tem que ter uma placa, né? Tem que ter uma solicitação, né? Dizendo que é uso obrigatório de máscara. Qual é o canal que eu faço para poder denunciar? Bem, sobre esse assunto, a Vigilância Sanitária do Estado do Ceará vem recebendo muitas denúncias de festas clandestinas no estado e aglomerações nas regiões periféricas de Fortaleza. O repórter Davi Holanda tem as informações e a gente vai responder aí a dúvida do nosso ouvinte. A fiscalização em relação ao cumprimento do decreto estadual segue intensa em Fortaleza e nas demais cidades do estado. Por descumprimento do decreto do governador Camilo Santana, mais de 350 estabelecimentos foram fechados só no último fim de semana, por equipes da Polícia Militar do Ceará. Ao todo, 607 estabelecimentos foram fiscalizados. A coordenadora de Vigilância Sanitária Estadual, Dolores Fernandes, alega que o órgão está recebendo constantes denúncias de aglomerações nas regiões periféricas de Fortaleza. Mas uma coisa que é interessante, que nós estamos também recebendo denúncia, que os estabelecimentos que promovem mais esses eventos, que aglomeram mais pessoas, principalmente jovens, eles estão saindo da região mais central de Fortaleza e indo para as periferias. Porque como a gente realmente estava centralizando a fiscalização mais naqueles pontos já conhecidos da população, principalmente agora, com o pré-carnaval e tudo, a gente está muito atenta, e a polícia também a Guarda Municipal de Fortaleza, o que está acontecendo? Na medida em que eles estão se sentindo coibidos por não poder fazer as suas aglomerações, as suas festas, eles estão correndo para as periferias. A Vigilância Sanitária Estadual, a Agência de Fiscalização de Fortaleza, a Polícia Militar do Ceará, o Corpo de Bombeiros e as demais vigilâncias municipais estão atuando de forma efetiva na fiscalização dos estabelecimentos no Ceará. Dolores Fernandes explica que, apesar do empenho dos órgãos fiscalizadores, continuam acontecendo festas clandestinas nos municípios. Porque, teoricamente, todas as casas de eventos estão fechadas. Mas, apesar disso, o que nós temos visto? Muitas festas clandestinas. Isso tem sido um grande desafio para todos nós da fiscalização. E, apesar de todo o empenho da Polícia Militar e dos órgãos fiscalizadores, o que a gente ainda constata em denúncias posteriores à realização do evento é que esses eventos continuam acontecendo. Mediante o descumprimento do decreto, os órgãos de fiscalização podem interditar de imediato o estabelecimento. A grande preocupação são os restaurantes, que geralmente aglomeram uma grande quantidade de pessoas. A coordenadora de Vigilância Sanitária reforça a importância da parceria com a população para fazer as denúncias. Então, para isso, o que é importante? A gente possa também encontrar na população, não é, esse apoio, essa parceria para ela também fazer as denúncias. Nós temos o 156 da AGFIS, nós temos o 155 do ouvidor SUS e nós temos o 0800 275 1520, que também é da nossa ouvidoria.
Então é importante realmente que a população denuncie e seja nossa parceira para que a gente possa, de fato, seguir e impedindo o avanço desta pandemia aqui no nosso estado do Ceará. Em Fortaleza, uma ação articulada entre a Polícia Militar do Ceará e a Vigilância Sanitária Estadual fiscalizou 78 estabelecimentos. Entre eles, 58 foram fechados. Davi Holanda para as rádios O Povo CBN e CBN Cariri. Reforçando então aqui os números para as denúncias 156 155 ou 0800 27 51 520. São 2 horas e 55 minutos. Giro Esportivo. Oferecimento: Claro, soluções em EPI e manutenção industrial. 3194-3194. SV Elétrica, a escolha dos especialistas. 3214-7900. E R Chagas, solução para a indústria, oficina e construção. 3022-5555. E nós estamos na linha com Gabriel Lopes. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Neila. Boa tarde, ouvintes da Rádio Povo CBN. Gabriel, Fortaleza, hein? O Yuri César deixou o time? Exatamente. Fortaleza com mais uma baixa agora. Mas essa, pelo menos, foi recompensar financeiramente, né? O Yuri César, que estava emprestado pelo Flamengo no Fortaleza, já deixou o clube, inclusive. Recebeu proposta do Shabab Al-Ali dos Emirados Árabes e foi vendido por cerca de 31 milhões de reais. O Fortaleza divulgou o atleta de certa forma pelo empréstimo, né? Ele fez gols, principalmente no começo dessa passagem, ele exerceu a cláusula de vitrine, que é pela divulgação da imagem do jogador, do desenvolvimento do atleta, e tem direito a 5% do valor da negociação, cerca de 1,5 milhão pelo Yuri César. Então, é recompensado, apesar do desfalque importante aí para a reta final do Brasileirão. O Fortaleza já tem um elenco curto e agora menos uma opção no ataque. Yuri César deixa o Fortaleza. Estava numa fase ruim, como todo o time, mas já tinha mostrado potencial, principalmente no início da passagem dele do Leão, fazendo muitos gols. Naqueles inícios, fez gol até em clássico. Então, Yuri César fora do Fortaleza para a sequência do Brasileirão. Fortaleza aqui também não tem o Anderson Moreira e 2 auxiliares com Covid, né, para a próxima partida de domingo contra o Atlético Mineiro. Já se sabe quem vai substituí-lo, Gabriel? É o Léo Porto, que é o auxiliar fixo do Fortaleza. Ele vai comandar o treinamento lá na Porto e vai também comandar o time contra o Galo na partida de domingo. E o Fortaleza Basquete Cearense começou mal, se recuperou, mas perdeu para o Flamengo, né? Exatamente, quase deu uma surpreendida no Flamengo, que é o atual campeão da Copa Super 8 do NBB. O Fortaleza Basquete Cearense participou e caiu nas quartas de final para o Bauru. O Flamengo foi campeão, garantiu vaga na Champions League das Américas. E ontem lá no Maracanãzinho, quente, estava muito quente lá, abafado. O time cearense começou mal, perdeu muitas bolas de 3, o Flamengo tinha uma equipe muito eficiente nesse quesito, se aproveitou disso, mas nos últimos 2 quartos, o Carcalion, né, que chamam, chegou próximo do placar e quase virou, mas perdeu por 77-74, uma derrota doída, mas foi mais ou menos o esperado, né? É muito difícil bater o Flamengo. O histórico também é contra a equipe cearense, contra o Flamengo. Já são 18 jogos, apenas 2 vitórias na história contra o rubro-negro carioca. Mas o desempenho animou, né? O Roller novamente foi bem, com 22 pontos, 7 rebotes e 5 assistências. Ele foi o melhor jogador da equipe. O Matias, com 8 rebotes também, se destacou no garrafão. E o próximo jogo já é amanhã, quinta-feira, contra o Pato Basquete, também no Maracanãzinho, o NBB, que está seguindo o sistema de sedes fixas. Ô Gabriel, e a Copa do Nordeste tem data de sorteio definida? Sim, temos data de 4 de fevereiro, às 12 horas, na CBF. Haverá o sorteio da Copa do Nordeste, que vai começar dia 27 de fevereiro, 3 dias depois do fim da Série A. Ou seja, 0 descanso, 0 férias para os times da Série A
que estão no Nordeste, será Fortaleza, Sport e Bahia. Deve mandar times alternativos, obviamente, para o começo da Copa do Nordeste, que começará no dia 27, 28 e terminará entre os dias 1º e 5 de maio. Então vai ser um calendário bem apertado. Muito bem, Gabriel, obrigada pela sua participação. E o Estúdio Povo, Gabriel, fica por aqui. Mais informações você pode acompanhar no Povo Mais, a plataforma multistream de jornalismo e cultura do povo. Você encontra em um só lugar notícias, reportagens especiais, documentários, séries, podcasts, livros, programas ao vivo e cursos. O Povo Mais, muito mais conteúdo. Tivemos no áudio Adalto Rosa e Carlos Maxwell, nossa equipe Letícia Lopes, Rômulo Magalhães e Leonardo Reis, editor-chefe Ítalo Coriolano, diretor executivo Érica Guimarães, direção-geral de jornalismo Arlen Medina Neri. Apresentação Neila Fontinelli. Na sequência tem um repórter CBN, em seguida Mundo Fé Comércio com Maísa Vasconcelos. Até mais.